perseguições, ainda assim a igreja permaneceu de pé, porque segundo o apóstolo Paulo, ninguém nem nada poderá separar, aleluia, do nosso Deus. No versículo 38, a Bíblia vai dizer que nem a morte, diz assim, porque eu estou certo de que nem a morte, só até aí. Então quando Paulo diz que nem a morte separa do amor de Deus, por quê, pregador? Porque nós sabemos, e Paulo também sabia disso, que aquele que está na presença de Deus, ainda que ele morra, ele herdará a salvação. Ainda que alguém diga assim, eu mato ele ou mato ela, não sabe ele ou ela, aleluia, que esta vítima herdará a salvação. Então a morte não tem poder sobre aquela pessoa. A morte não tem poder sobre a igreja. Se você observar, aleluia, quantas pessoas morreram, partiram sem a presença de Deus. Na época em que Jesus não estava ainda na terra, na época de Noé, na época de Abraão, por exemplo, as pessoas não conheciam o arrependimento, as pessoas não tinham oportunidade de se arrepender, e morreram sem se arrepender, e morreram sem a presença de Deus. E nesse caso a morte certamente vai ter vez sobre essas pessoas. Mas hoje, quando nós conhecemos a verdade, a morte não tem, aleluia, poder sobre você. Quando um crente morre, a Bíblia diz, Noêmia, que quando um crente parte, Deus se alegra. Como pode alguém se alegrar, Tiago, com a morte de alguém? Como pode alguém sorrir com a morte de uma pessoa? Como pode alguém ficar sorrindo quando um crente morre, quando um crente parte, né? Então a Bíblia diz que o salmista diz que Deus se alegra quando os seus filhos morrem. Já pensou? O crente no caixão na igreja, sendo velado, e o povo olha e chora, sabe, e se entristece, e Deus do céu se alegrando, dizendo assim, eu me alegrei, porque um desses agora vem morar comigo, um desses agora da igreja, que tanto sofreu com perseguição, tanto sofreu lutas, agora não terá mais lutas. Eu estou trazendo ele para a minha presença. Então ele está dizendo assim, a morte da igreja, a morte de um crente, não tem poder sobre ele. E é por isso que nós pedimos à igreja que a igreja não tenha medo da vida eterna, porque a vida eterna é algo real e que nós vamos conhecê-la, não tem como evitar. E o bom mesmo é conhecer a vida eterna, porque o que adianta você padecer luta, padecer humilhação, padecer renúncia, e quando partir não ter uma recompensa? Então nós temos que ter essa certeza, primeiro, de que nós vamos para um lugar chamado Nova Jerusalém, e segundo, a morte da sua carne não vai ser capaz de matar a sua alma. O que mata o seu corpo não mata o seu espírito, não mata a sua alma, porque a sua alma não morre com a dor, com o infarto, a sua alma não morre com dor de barriga, não morre com vírus. O teu corpo apodrece, o meu corpo apodrece, mas a tua alma pertence a Deus, e Satanás não tem o poder de matar a sua alma. É porque a minha casa faltou saúde, na minha casa está faltando libertação, está faltando cura, está faltando porta de emprego. E daí é que falta. Nós sabemos, é verdade, pois está escrito que no mundo tereis aflições, mas a tua alma não vai ser atingida, meu irmão. Diz a Bíblia Sagrada no Salmo 91, que quando a sua alma está angustiada, Deus dá livramento, Deus sustenta a tua alma angustiada. Ele está dizendo assim, o teu corpo
sente dor de cabeça, sente dor no joelho, a dor no braço, na perna, mas a tua alma, quem cuida dela sou eu. Quer matar a tua carne? Pode querer matar, mas eu cuido da tua alma, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Quantas pessoas querem destruir você? Quanta gente do mundo, até mesmo cristão, quer acabar com a sua fé, quer roubar a sua alegria em Cristo Jesus. Mas nesta noite eu vinha no carro e o Espírito Santo vinha falando comigo, e eu vinha me calando para tentar entender, porque às vezes, a irmã Ana Bevenuto, Deus fala, e fala mesmo, porque Ele é vivo, mas nós, por ser fracos demais, não conseguimos discernir o que Deus falou. E aí Deus falou, aí nós dizemos, ainda não, mas falou. O que falta em nós é ter o discernimento, e o discernimento é um dom espiritual, que é o chamado, de acordo com Paulo, o dom da sabedoria, que discerne o que? O que Deus fala. Então, meu amado irmão, eu vim hoje aqui para dizer, porque Deus falou comigo no automóvel, e dizendo assim: ainda que persiga a igreja, ainda que falte alimento, ainda que falte o remédio, a cura, ou até mesmo o milagre, mas a alma da igreja está em minhas mãos, porque esta alma veio do céu, e desta alma eu tenho um compromisso com ela. Eu me entendo, eu estou assim, com cada alma, porque eu reconheço cada alma que eu entreguei. A Bíblia diz que Deus entregou uma alma a você, a mim, aos homens, às mulheres. Ele vai com muito cuidado, com as suas próprias mãos, pegar um barro, argila, e começa a formar o ser humano. Ele sopra nas narinas daquele bonequinho, daquele homenzinho de barro. E nesse momento, meu amado pregador Josimar, ele recebe ali, aleluia, o dom da vida, que é o quê? O ar que ele respira. E naquele momento, com o sopro de Deus, o homem recebe o que? A presença viva, a essência viva do Deus poderoso. Então é a alma que está em você, que pertence a Deus, que um dia Deus entregou aquele homem. É por isso que Deus, Ele não deixa Satanás roubar de você a alma, porque a alma pertence a Deus. Quanta gente já foi livre de acidente de moto, de carro. Você já foi liberto, aleluia, da macumbaria, da feitiçaria. Deus te resgatou da cachaça, do cigarro, da maconha. Porque Deus quer que você não perca-se neste mundo. Porque quando Ele olha para você, Ele vê uma pessoa, mas na verdade Ele vê mais por dentro. Eu imagino, aleluia, Deus dizendo assim: olha, quer acabar com o corpo dele, com o corpo dela. Mas quando eu olho para ele, para ela, eu vejo algo que eu deixei lá no princípio, chamado alma. Pode quebrar perna, pode fazer tudo com ele, mas a alma dele eu velo, eu cuido. Ele dorme e eu estou do lado dele, velando a alma dela, Os livramentos que nós temos da parte de Deus, aleluia, é porque Deus quer cuidar de nós. Imagine você, eu, o ser humano morrendo, e após 3 dias, ninguém suporta mais chegar próximo ali do cadáver. Por que, pregador? Porque biologicamente falando, de forma natural falando, está o que? Apodrecido. O corpo humano é fraco. É por isso, irmã, minha esposa, que a Bíblia diz que a carne é fraca. É tão fraca que se ficar no caixão um dia, no outro dia já está o quê? Cheirando mal. E é necessário colocar o quê? Um produto. Porque a carne é tão fraquinha que não consegue ficar muito tempo, desde que alguém coloque o que? Um produto caro, chamado formol. E ali, por quê? Porque a carne realmente apodrece, a carne é fraca, mas a alma que está em você é viva, é eficaz, e ela é cuidada por Deus. Então Deus diz assim: olha, a morte não tem poder sobre a minha igreja, porque a minha igreja não é carnal, a minha igreja é espiritual. Ei, irmão, quando alguém quer sufocar a igreja, quer matar a igreja, não vai conseguir, porque aqui são seres espirituais.
A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aleluia, é que estamos fortes. Olhe para teu irmão e diga assim: você está fraco hoje? Pois sabe que hoje você está forte. Aplauda Jesus. Mas como pode, irmão Wanda? Se eu sou fraco é que sou forte? Primeiro porque Deus é mistério. Aleluia! E não conseguimos alcançar, aleluia, a dimensão de Deus no seu trabalhar, no seu agir, no seu operar. Apenas nós recebemos e compreendemos, não, mas recebemos, porque Ele é infinitamente sábio, Ele é a própria sabedoria. O fato mais marcante que eu acho nesta passagem é que quando nós nos sentimos fracos, é que nós estamos fortes. Por quê, pregador? Por quê? É porque quando a pessoa se acha forte, aí Deus se afasta, diz assim: você é forte, é? Então fique só com a sua fortaleza. Mas quando você se acha um Zé Ninguém, quando você se acha, aleluia, um fraquinho, aleluia, o coitadinho, é nesse momento que Deus diz assim: Ele precisa de alguém. Aqui estou eu. Ei, alma, está angustiada? Eu estou contigo, meu irmão. Glória a Deus. A morte não tem poder sobre a igreja. O restante do texto, do versículo 38, leia comigo, diz assim: nem a vida, nem a vida, só até aí. Quando o pregador Paulo, ele escreve esta passagem, diz assim: nem a morte, nem a vida. Já falamos da morte, agora é a vida. O que Deus me fez entender que nem a vida tem poder sobre a igreja? Como assim, pregador? O discernimento que Deus nos dá nessa noite é que ele diz que nem a morte pode superar a igreja. E agora a vida também não pode superar a igreja. Preste atenção. A vida, irmão, é o nosso dia a dia. Preste atenção, é do alto. A vida que Paulo falou assim: e nem a vida pode o quê? Matar a igreja. E nem a vida. Como assim? Preste atenção. Paulo está dizendo assim: a vida é o dia a dia do povo. A minha vida, o meu cotidiano, a minha diária, o meu trabalho, o meu sufoco, os dias cansativos, sabe? O dia a dia, a minha vida, a vida como ela é, não é capaz de matar a igreja. Alguém pode dizer assim: ó, pastor, a minha vida é só misericórdia. Mas dentro da palavra, eu digo para você assim com autoridade: mas a sua vida fracassada, cansativa, não tem poder de matar a sua alma. Glória a Deus. Calma, pregador. É que a minha vida, aleluia, é uma tragédia. Olha, são casos de que eu estou, na verdade, acumulando de dívida, depressão, de ansiedade, de pânico, síndrome de pânico, transtorno mental, transtorno de ansiedade, sabe? Doença cardíaca, pulmonar, é isso e aquilo, flagelo, epidemia. É a minha vida que é quase uma morte. Aí diz: que vida é essa, pregador? E eu digo na Bíblia: esta vida que você leva, ainda assim não tem poder sobre a sua alma. Porque ainda que tente matar a sua carne, mas você fica vivo, porque Deus te sustenta. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia diz no texto seguinte, depois de nem a vida, no versículo 38, leia em voz alta: nem a vida. Aí nem o que? Nem o que? Os anjos. Só até aí. Nem os anjos. Preste atenção. A Bíblia diz, irmã Janaína, que os anjos do Senhor, os que acampam sobre aquele que teme ao Senhor. A Bíblia diz que esses anjos não são os anjos caídos não, Rogério. Aí são os demônios. Os anjos do Senhor. Esses anjos, eles até gostariam de pregar o evangelho. Sabia disso? Que
que é uma honra muito grande você pregar a palavra de Deus. E não é só pregar com o microfone não, mas pregar aonde chegar. Por que é uma honra? Porque os anjos do Senhor, eles gostariam de quê? De pregar a palavra. Só que, de acordo com o Apocalipse, está escrito, diz que Deus preferiu chamar nós, para ser o quê? Ministros do Evangelho. Ou seja, nem os anjos teve poder de nos matar, de nos excluir. Nem os anjos teve o poder de dizer assim: Deus, tira a igreja de lado, deixa que eu prego o Evangelho. Até mesmo os anjos não teve o poder de combater a igreja do Senhor. Nem os anjos do céu, irmão, teve o poder de vencer a igreja, dizendo assim: Deus, eu vou fofocar, não é melhor me deixar não e excluir os pregadores? Nem isso é capaz, porque a igreja do Senhor é diferente. É um povo que foi escolhido desde o ventre da mãe. Como é que alguém não valoriza esta vida em Cristo Jesus, irmãos? Como é que alguém não se alegra em saber que nem a morte, nem a vida fracassada, cansativa, até mesmo os anjos que pelejou para estar no seu lugar, não tiveram oportunidade? Já pensou? Você sabe o que é anjo? Anjo é ser celestial. Anjos são seres espirituais, e nem mesmo eles tomaram o seu lugar de profeta. Aleluia! Até mesmo os anjos, Tiago, não tomou o seu lugar de adorador dessa congregação. Os anjos do Senhor não tomaram o microfone da sua boca para você não pregar mais a palavra, porque é Deus que te chamou para estar nessa posição. Isso é muito grande. Eu creio que você está me entendendo. Nem a morte, nem a vida cheia de defeito e dificuldade, e até mesmo os anjos do Senhor não tiveram o quê? Poder sobre você. Porque quem está em você é o próprio Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo do Senhor Jesus. É porque ninguém me dá valor. Isso não diminui nada. Aleluia! O que importa é o que a Bíblia diz de você. Olhe para teu irmão e diga assim: não durma, irmão. O que importa mesmo é o que a Bíblia diz a seu respeito. Aplauda Jesus. Os irmãos que sabem ler, vamos ler comigo. Depois de nem os anjos, aí tem assim, ó, verso 38. Verso 38. Aí diz assim: nem o quê? Nem o quê? Os principados. Só até aí. Os principados é o quê? Aos irmãos da internet, o que seriam os principados? Os principados seriam o quê, meus amados? Que nós não perdemos para eles, não perdemos para a morte. A igreja resiste à morte, aleluia. A igreja resiste à vida com dificuldade, mas não perde para isso. A igreja de Deus também vence o quê? Aos anjos que queriam estar no seu lugar, aleluia. E agora a igreja o quê? Não perde para os principados. Os principados são o quê? Perturbadores da igreja. Mas a igreja não vai perder a luta para eles não. E o que seria principados? O nome principados vem de quê? De príncipe. E aquele que é principado é um sistema diabólico. Ei, principados são o quê? Um sistema satânico, diabólico. Ele que atua no âmbito espiritual. E o principado é uma espécie de chefes dos demônios. É como se aqui na terra tem o quê? Missionários, pregadores, obreiros. Ou seja, a equipe de Jesus na terra pregando a palavra. Os anciãos, os líderes da igreja. E no inferno existe o que? Os principados. São os principais das trevas. Uma equipe de chifre e rabo, como diz o povo do mundo, atormentando A, B e C. Como eles não podem aparecer pessoalmente, eles usam as pessoas para incomodar a igreja,
para sufocar as pessoas. Ou seja, os principados, eles estão administrando o inferno e perturbando a igreja do Senhor. Mas a Bíblia diz, aleluia, aqui a irmã Josélia, que os principados não têm poder sobre a igreja. O que isso quer dizer? O que isso significa, minha irmã? Ei, é que você tem poder, tem autoridade, porque a Bíblia diz que você recebeu poder e autoridade para pisar na cabeça de escorpiões e do diabo e não ser atingido, porque quem disse foi o próprio Jesus. Glória a Deus. Se você não está entendendo, eu quero repetir: a morte não tem poder sobre você. Os anjos do Senhor não vão tomar o seu lugar aqui na terra, a tua posição, o teu chamado, a tua atuação como servo de Deus. Ei, é para você servir a Deus. Os anjos é outra missão. Aleluia. Os principados, eles que administram o inferno em escala, faz uma escala das potestades, dos demônios. Ou seja, os principados são os chefes e as potestades é o quê? São os subordinados a eles. Tipo assim, o chefe diz assim: potestade da enfermidade, potestade do adultério, potestade da ganância, do orgulho, vá para ela, para ele, vai espalhando. Eu vou enviar 1000 demônios da enfermidade, de um vírus, para Cuba, 10.000 demônios de prostituição para Nova Zelândia, para Uruguai, e vai espalhando e vai gerenciando. Eu imagino os principados sentados na sua cadeira satânica, dando ordem para as potestades atuar na igreja, no mundo que não quer negócio com Deus. Mas a Bíblia diz que nem mesmo assim a igreja perde para os principados e nem perde para as potestades. Glória a Deus. Mas o que é a igreja? Ei, irmão, é forte. O que seria uma igreja? Uma igreja é um grupo de pessoas pecadoras arrependidas. O que seria uma igreja, pessoal? É um grupo de irmãos em Cristo Jesus, pecadores, mas arrependidos, que se agrupam num certo lugar, assim como esse, para ouvir o quê? O homem falar. Não, né? Ouvir a voz de Deus. E quando ouvir a voz de Deus, entra aqui e sai aqui, né? Não. Praticar a palavra. Quando o sujeito, quando a sujeita, quando o irmão, a irmã ouve a palavra, o que? Pratica a palavra, passa a ter o que? Comunhão com Deus. Como é que alguém anda com Deus? Como é que eu vou andar com Deus? Ei, é quando você ouve a ministração, o que? E começa a praticar. Você está o que? Trazendo o céu para dentro de você. Ou seja, a tua alma fica branca como a neve. O diabo levanta contra você, mas quando se levanta, o que? Vai o quê? Cair por terra. Porque você vive o que é a palavra. Você escuta a pregação e mastiga, e vai para casa. Aí diz assim: a pregação foi essa. Aí marca com lápis, com a caneta. Aí você grava. Aí você assiste no canal. Aí você diz: irmão, esta pregação foi bênção. Vamos mastigar, vamos comer, vamos, sabe, encher a barriga da palavra. Porque nem só de pão vive o homem, meu irmão, mas da palavra do Senhor Jesus. Os principados e potestades não é motivo para você ficar como se fosse um fracassado, derrotado, não. Mas a igreja é que vence tudo isso aqui. Se você não é da igreja, você não tem poder nem autoridade para vencer tudo isso aqui, não. Sabe por quê? É a Bíblia. A Bíblia diz que a igreja foi quem recebeu o quê? Autoridade espiritual. Ou seja, crente que congrega, igreja, tem comunhão com Deus, que participa do culto, que participa, sabe o quê? Dos movimentos da congregação, da Santa Ceia, que tem parte com Deus, que é arrependido, que é convertido. A igreja que vive em comunhão com Deus e com os irmãos. A igreja que não tem problema com o altar da igreja, com o obreiro, com ninguém. O que? É povo unido
encheu de fé a igreja. Então quem é a igreja? Quem faz parte da igreja? Eu quero dizer nesta noite que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, aleluia, pode atingir a sua vida e te matar, porque Deus promete na palavra. A sequência do texto diz assim, leia comigo: nem o presente, só até aí. O presente, meu irmão, é